Sempre quando Deus parece estar em silêncio, a grande pergunta que nós fazemos é: por que ele não age? Por que Deus não está agindo? Por que Deus não está fazendo nada? Essa é a grande pergunta que nós fazemos, porque essa é a grande impressão que muitas das vezes fica, porque nós somos limitados e porque Deus está testando a nossa fé. Deus muitas das vezes age de uma forma onde ele realmente quer que pareça que ele não está fazendo nada, nem que ele vai fazer nada, porque ele quer com isso forjar a nossa fé e trabalhar na nossa fé. Mas eu quero trazer uma palavra para você que está passando por essa situação, por esse momento de dificuldade, onde parece que Deus não está fazendo nada, onde parece que Deus não está falando com você, onde parece que Deus não está respondendo às suas orações, onde parece que Deus não liga para você. Sendo bem sincero, essa é muitas vezes a impressão que o nosso coração sente e tem, mas a grande verdade é que Deus sempre está trabalhando. Eu peço e te digo, meu irmão, fique em paz, não perca a fé. Não sei o que tem afligido o seu coração, mas Deus está trabalhando em seu favor. Deus está fazendo grandes coisas em seu favor. Apenas não perca a fé, apenas não desista, persevere, porque Deus tem tudo sob controle. Amém? Eu quero começar, tem duas passagens que são muito profundas e marcantes, porque eu sempre gosto de falar nos vídeos que quando nós lemos a palavra de Deus, né, você vê que Paulo no Novo Testamento ele diz que tudo que outrora foi escrito, ou seja, tudo que no Antigo Testamento foi escrito e foi deixado, para o nosso ensino foi deixado. Isso que Paulo diz, né? Que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nesses exemplos, em tudo aquilo que nos foi deixado, nós venhamos ter esperança e encontrar consolo. E ele estava falando acerca de tudo aquilo que foi escrito na lei e nos profetas. Porém, quando nós olhamos também para Jesus, porque hoje nós estamos para cá de Paulo, né? Tudo que nós lemos na Escritura é para encontrarmos consolo e esperança. E nisso, quando nós analisamos as formas de Deus agir, eu gosto de usar as palavras padrões e conceitos. Existem muitas formas de Deus agir e nelas nós encontramos padrões, porque são formas parecidas que Deus age em determinadas situações, e isso comunica para nós uma forma, uma maneira de Deus agir. E essas formas e maneiras nós devemos encontrá-las nas Escrituras e aplicá-las, trazê-las para as nossas vidas, porque isso vai nos trazer conforto e esperança, porque é assim que Deus faz e é assim que Deus é, né? Nós encontramos nesses padrões, nesses conceitos, Deus, a forma de Deus, o caráter de Deus e como ele age. E para você que está passando por esse momento de dificuldade, seja ele qual for, onde você tem orado a Deus, onde você tem clamado a Deus e aparentemente ele não está te respondendo, onde ele aparentemente não está falando com você, não está agindo em seu favor, a primeira coisa que eu quero te lembrar, lembre-se da passagem e da história de Lázaro e de Marta e de Maria. Jesus recebeu a informação de que seu amigo Lázaro estava enfermo e propositalmente Jesus ficou e esperou um determinado tempo até que Lázaro realmente morresse, para que ele fosse até a tumba de Lázaro e de lá ele gerasse um grande milagre e de lá ele desse a ordem que geraria um dos maiores milagres de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Então, você vê que muitas das vezes Deus age de forma proposital. No tempo dele, você vê que no tempo de Jesus era o tempo de Deus, e o tempo de Deus era esperar que Lázaro morresse. No tempo de Maria, no tempo de Marta, no tempo de Lázaro, Jesus chegou tarde. No tempo humano, Jesus chegou tarde. Mas no tempo de Jesus, no tempo de Deus, Deus em Jesus chegou na hora certa. Muitas das vezes, para vivermos determinados milagres, Lázaro tem que morrer. Para o nosso Lázaro ressuscitar, para vivermos o milagre da ressurreição, Lázaro tem que morrer.
E isso não significa que Deus é inoperante. Isso não significa que Deus ele não age ao nosso favor, que ele não nos ama. Você vê que Jesus, quando chega diante de Marta e de Maria, ele se compadece da dor delas. Ele chora junto com elas. Ele sente a dor da perda de Lázaro. Mas ele sabe que ele deveria ter esperado, porque era isso que Deus queria. Porque a glória de Deus precisava ser revelada através daquela situação. E é isso que eu quero te dizer. Você está aí pensando que Deus não se compadece de você, mas Jesus, ele se compadece de você assim como se compadeceu de Lázaro, da dor de Marta e de Maria. Jesus chora com você quando você está aí chorando no seu quarto, quando você está aí se derramando na presença de Deus. Jesus se compadece de você, Jesus chora com você, Jesus sente a sua dor, Jesus sente a sua preocupação. Porém, ele está agindo no tempo dele e na hora certa, no tempo dele, ele vai vir e vai gerar um grande milagre. Eu separei aqui uma frase que esses dias eu estava ouvindo uma pregação quando eu estava na igreja, no culto de domingo, onde foi pregado mais ou menos essa mensagem. E algo muito interessante, né, que Deus estava comunicando comigo durante aquela mensagem foi, né, que o fato de Jesus te amar não significa que ele vai te atender imediatamente. E isso não é ruim quando conhecemos a perspectiva de Deus. Ou seja, o fato de Jesus me amar e te amar não significa que ele vai nos atender na nossa hora e imediatamente. E isso também não significa que é ruim que ele não nos atenda na nossa hora e no nosso tempo. Aos nossos olhos parece ruim. Aos nossos olhos parece que ele não está olhando para nós. Mas nós precisamos olhar com a perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus é que ele tem o tempo dele, que para ele nada é impossível. E que um padrão que nós encontramos em Deus é que ele realmente não chega no nosso tempo. Ele chega aparentemente tarde, quando é tarde demais. Quando no nosso tempo é tarde demais, é a hora certa de Deus. Deus tem o seu tempo certo, Deus tem o seu calendário certo, Deus tem a sua hora certa. Você imagina que naquele momento Marta e Maria poderiam muito bem estar pensando nisso. Jesus não se importa, Deus não se importa, porque se importasse, já tem 3 dias que eu mandei chamar ele. Se ele realmente se importasse com Lázaro, ele já teria vindo, já teria sanado a enfermidade de Lázaro, mas agora Lázaro está morto. Mas não, Jesus chegou ainda, né, no momento em que Lázaro tinha morrido, onde tudo parecia perdido, e um grande milagre Jesus fez. E assim, com você está pensando, Deus não liga, Deus não se incomoda comigo, Deus não me compreende, Deus não me atende. Mas a grande verdade é que sim, ele te compreende, ele te atende, ele se compadece. Mas no tempo dele é necessário termos fé e termos perseverança, porque no tempo dele ele vem e ele faz. E para ele fazer algo grande, muitas das vezes nós temos que, infelizmente, ter mais paciência, esperar um pouco, sofrer um pouco, porque Maria e Marta sofreram. Mas imagina a glória que foi depois do milagre de ver Lázaro ressuscitado. Imagina a glória de participar disso. Imagina o regozijo de ver Lázaro saindo da tumba. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. O regozijo que você vai sentir quando o seu Lázaro sair da tumba vai fazer você esquecer que essa questão, esse pensamento de que Deus não se importa com você. E pelo contrário, a revelação vai ser tão grande que você vai perceber que Deus se importa tanto com você que ele permitiu que Lázaro morresse para que você fosse participante e vivesse um grande milagre. Um grande milagre. A perspectiva de Deus é diferente da nossa. E outra coisa, outra passagem, outro padrão que nós podemos observar que se encaixa muito bem nessa questão de Deus não fazer nada, de Deus aparentemente não agir, de Deus estar em silêncio, de Deus não se importar com a dor, é Jesus sendo cuspido, sendo entregue nas mãos dos pecadores, dos líderes dos judeus, sendo crucificado, sendo espancado, sendo pregado no madeiro. Quem estava de fora, os discípulos, os seus, poderiam olhar para ele e orar e olhar para os céus e se perguntar: por que
Deus não faz nada. Ele é o Filho de Deus. Por que Deus está em silêncio? Por que Deus não está agindo? Por que Deus Por que Deus não está o salvando? Por que Deus está entregando nas mãos dos pecadores? Por que Deus está permitindo ele passar por tamanho sofrimento? Por que Deus não fala nada? Por que Deus não faz nada? Por que Deus o abandonou? Por que Deus não o salva? Essa grande pergunta, com certeza, foi feita, surgiu na cabeça daqueles que andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Você vê que os fariseus também fizeram essa pergunta, mas de uma forma debochada, ao olhar para Jesus na cruz e dizer: você salvou tantas pessoas e curou? Cura-te a ti mesmo, desça da cruz se és filho de Deus e nós acreditaremos em você. Ou seja, Deus te abandonou. Eles também disseram isso para Jesus. E os seus discípulos com certeza perguntaram: por que Deus não salva Jesus? Por que Deus não faz nada? Porque Deus está em silêncio. E você vê que neste aparente silêncio de Deus, Deus estava gritando o seu amor para a humanidade. O ser humano ainda não estava com os ouvidos abertos para ouvir o grito de amor que Deus estava dando na cruz, quando ele estava entregando o seu filho para morrer por mim e por você. Então, muitas das vezes, os nossos ouvidos ainda não estão abertos, não têm a capacidade de ouvir que Deus, na verdade, não está em silêncio. Nesse aparente silêncio, Deus, na verdade, está dando um grande grito de amor, porque Ele está agindo nas nossas vidas, no maior aparente silêncio que Deus já deu para o homem ao ver seu filho sendo crucificado e aparentemente não fazer nada. Na verdade, Deus estava fazendo. Deus estava expressando o seu amor pelo homem ao entregar o seu filho unigênito, que não pecou, que era inocente, puro, sem pecado, para que eu e você não viéssemos perecer. Nesse aparente silêncio de Deus, Deus estava agindo. Nesse aparente abandono de Deus, Deus estava reunindo para si todos aqueles que estavam perdidos. Então, a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Para nós, como seres humanos, é difícil realmente ver todas as coisas se acumulando, ver todas as dificuldades nos rodeando e nós nos perguntamos: cadê Deus? Mas eu quero te lembrar, meu irmão, que este é o padrão de Deus. Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. Deus não está em silêncio. Na verdade, Deus, ele está agindo na sua vida. Ele está forjando o seu caráter, ele está forjando a sua fé, está trabalhando em você e nos altos céus ele está derramando, ele está proclamando grandes coisas a seu favor, ele está direcionando muitos decretos e palavras de liberdade, de transformação, de vida que vão chegar até você na hora certa. Então, meu irmão, acalma o seu coração, porque Deus, ele não está em silêncio. Deus, ele está trabalhando em seu favor. Muitas das vezes, nós temos aquela imagem, aquela figura da prova, de quando o professor dá a prova para o seu aluno, é hora do professor ficar em silêncio. O professor, enquanto está ensinando, ele está falando. Mas na hora que ele vai passar a prova para os alunos, ele se cala, ele fica em silêncio e deixa os alunos praticarem o que aprenderam. E conosco é assim também. Quando Deus aparentemente se cala, ele também está querendo que nós venhamos aplicar a nossa fé. Nós venhamos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, que nós conhecemos dele. E ele é amor, é o que você aprende dele, é o que você conhece dele. Então pratique a sua fé no conhecimento que você tem do caráter de Deus. Ele é um pai bondoso, ele é amoroso, ele não abandona os seus filhos, ele está trabalhando em seu favor. Ainda que tudo pareça estar se perdendo e pareça estar perdido, na verdade Deus está trabalhando e Deus vai gerar e quer gerar um grande milagre na sua vida. Não perca a esperança, não perca a fé, porque Deus está trabalhando. Eu quero hoje declarar algo profético sobre a sua vida, que assim como Jesus gritou: Lázaro, sai para fora, eu quero te dizer que hoje Jesus, dos altos céus, olha dos céus para a terra, ele vê
milhares de Lázaros mortos dentro de tumbas. E esses Lázaros são vidas destruídas, famílias destruídas, pessoas acometidas de enfermidades, pessoas acometidas de diversas dificuldades financeiras, falidas moralmente, espiritualmente, financeiramente. Lázaros estão em tumbas, mas os altos céus, Jesus hoje está bradando: Lázaro, sai para fora. Jesus está bradando hoje. Você que acha que Deus está em silêncio, dos altos céus, Jesus está bradando para o seu Lázaro: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Acredite nessa palavra, ela não é minha. Essa palavra está contida na palavra de Deus. Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Acredite nisso, tome posse dessa palavra de Jesus. Lázaro, sai para fora. Você pensou que era tarde demais, porque a tumba se fechou. Mas Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Deus não está em silêncio. Deus, Jesus dos altos céus, está dizendo: Lázaro, sai para fora. Amém? Que Deus possa ter falado com você poderosamente através dessa palavra. Deus não está em silêncio. Deus sempre está falando conosco. Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. Amém? Peço que você apoie esse canal, deixando seu like, compartilhando essa palavra com pessoas que precisam de uma palavra de esperança, de força, que pensam que Deus está em silêncio. Deixe nos comentários, ainda que seja um amém, para nos ajudar aqui na continuidade desse canal. Ore por essa obra, inclua-nos nas suas orações. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e até o próximo vídeo.